Sempre que o Brasil vive momentos de crise da nacionalidade, a palavra quilombo ressurge. Porque o quilombo de Palmares, ele já sincretizava todas as culturas existentes naquela época no Brasil. Os europeus, os indígenas e os africanos, né? Porque a cultura bantu, ela é uma cultura sincrética, porque o tempo todo a história da África inteira é uma história de migrações. E, de alguma maneira, a história do Brasil também é uma história de migrações contínuas, né? Eu cheguei meio que naturalmente no meu trabalho dos anos 80, né? Mas a partir dos 60 e dos 70, né? Porque eu fiquei pensando, né? As sementes que foram plantadas nos anos 60 e que, de alguma maneira, foram estancadas ou bloqueadas, não sei muito bem qual é a expressão, né? Durante o período da ditadura militar, em 64, 68, os momentos mais densos desse processo, né? Vamos dizer, acabaram resultando na nossa produção nos anos 80, né? Porque ali é como que assim, tinha havido um processo assim, de retenção, de um certo processo que eu chamaria civilizatório, né? Porque eu acho assim que o Brasil está permanentemente em processo civilizatório, né? Porque nós somos assim uma experiência de construção civilizatória, né? Bem complexa, que muitos tentam definir, muitos já definiram, mas ainda permanecem muitas arestas nesse processo, tudo dependendo do quanto cada intelectual ou cada artista até evoluiu em consciência, em ideologia, tudo isso, né? É claro, isso é muito variável, existem muitas vertentes de pensamento em desenvolvimento, né? Mas eu, pessoalmente, com o meu trabalho, com os filmes que eu realizei e com os textos que eu escrevi, né, porque eu fiz uma transição das ciências sociais, né, para uma expressão dentro da arte cinematográfica, e que foi o cinema novo, vamos dizer assim, né, que era essa busca dessa linguagem já pós-colonial, né, vamos ver quem nós somos. O meu trabalho, o meu filme Yuri, ele foi feito dentro de um momento filosófico e socioeconômico onde os partidos políticos não existiam, né? Então, eu mesma classifico esse momento como um momento romântico da nossa sociedade, né? Quase que um enamoramento que a gente iniciava tendo com até os nossos padrões civilizatórios, de repente a aceitação, né, dos povos que compunham nas diversas regiões do nosso país, né, é um momento de explosão de novos talentos no mundo da poesia, no mundo da literatura, né, e também novas linhas de pensamento sobre a questão negra no Brasil. Então, eu fiz um filme que focaliza o processo da consciência negra através do tempo. Porque eles se perguntavam naquela época o que é consciência negra. Até hoje, os negros vêm se perguntando o que é um cinema negro, né? Existe uma cinematografia negra? Quais são as características dessa cinematografia negra? Já naquela época se iniciou esse debate, mas vamos dizer, com outros matizes, com outros fundamentos, né? O ser humano está sempre sofrendo várias formas de dominação, né? Eu acho assim que quando você pensa, né, nos anos 80, ele é um princípio de uma grande libertação do ser humano. É um princípio, quer dizer, na verdade, ele é uma consequência de uma semente libertária que os anos 60 e 70 colocaram, né? Porque você nunca pode dizer que há uma estagnação completa, mesmo dentro de uma ditadura, mesmo dentro de regimes que proíbem muitas coisas, é impossível você impedir a fermentação da alma e do espírito humano, que estão sempre em evolução, em busca de melhorar, de se aperfeiçoar, de se realizar, né? Que o ser humano ele tem muitos corpos, ele precisa vamos dizer, realizar seus propósitos. Nós não estamos na vida por um acaso, cada um
tem um propósito, ele é o elo de uma corrente, cada um é um elo de uma corrente.